Muito bom dia Pedro, bom dia pessoal. Agradeço mais uma vez o convite. Acho que é muito bom trocar experiência sobre ferramenta. É uma ferramenta que vem se desenvolvendo muito no mercado, cada vez mais profissionais utilizando e as empresas também. Eu acredito muito no potencial dessa ferramenta e vejo muito desenvolvimento aí para os próximos anos. Falar um pouco sobre mim, primeiramente. Meu nome é Everaldo, eu sou formado em administração e tenho MBA em gestão de negócios. Eu gosto de destacar isso, que eu venho da área de administração, para mostrar que você não precisa ser especificamente da área de TI para utilizar o Business Intelligence na sua empresa. A, o seu know-how de negócio, ele contribui muito mais do que especificamente do Power BI, da ferramenta. Então, você pode ser de diversas áreas, pode ser de marketing, pode ser de engenharia, você vai aprender a ferramenta e o mais importante é a sua base de conhecimento, né, seja de qual área você for. Então, no meu caso, foi muito bom porque eu consegui me especializar em Microsoft Power BI, implantar inteligência competitiva para trazer vantagens para a empresa. E então eu mesclei meus conhecimentos da base administrativa com a inovação de novas ferramentas tecnológicas. Então, isso é o que deixa sólido a utilização da ferramenta na empresa. Isso contribui muito devido a essa mesclagem de conhecimento. Eu tenho 3 anos de experiência com Microsoft Power BI. É uma ferramenta muito nova ainda no Brasil. Ela começou a ser utilizada no Brasil em 2015, 2016. Então, a gente tem aí 5 anos de uso no mercado. Então, é uma ferramenta muito nova, mas que já apresenta um potencial muito grande. Eu sou consultor de Business Intelligence, mas hoje eu estou aqui para falar mais da minha experiência na Marel, que é a empresa que eu trabalho, como Demand Planner. Então, agora eu vou apresentar para vocês um pouco da empresa onde eu trabalho. Essa é a Marel, fundada na década de 80. O desafio da empresa no início foi construir balanças para realizar pesagem de peixes em alto mar. Com o passar do tempo, ela foi se aprofundando no mercado e transformando o modo como o alimento é processado. E o desafio aí é de não desperdiçar comida, não desperdiçar alimento. Então, ela tem o desafio de aproveitar o máximo possível dos alimentos sem desperdiçar e com alta precisão e automações das suas máquinas, isso vem sendo possível. A Amarel é uma empresa que realiza um alto investimento em tecnologia. Ela separa sempre 6% de suas receitas para essa parte, então ela tem uma estrutura incrível de inovação, novas ferramentas, presente nas indústrias de aves, carnes e pescados, e ela também desenvolveu o Inova, que é um software para rastrear todo o alimento e analisar o desempenho da produção. A Marel, ela possui mais de 6 mil funcionários no mundo, está presente em mais de 30 países, inclusive o Brasil. Então, essa é a empresa que eu trabalho. Ela tem a matriz dela na Islândia, é uma empresa islandesa, e ela é líder mundial em processamento de alimento. Então, desde do abate da proteína animal até o cortes, separações, pesagem, embalagem, resfriamento. Então, ela tem esse aporte completo de equipamentos. Vou explicar para vocês um pouco da minha passagem na Marel como Demand Planner. A função de Demand Planner na Marel é monitorar as informações de vendas. Então, eu preciso explicar para a equipe como estão os status das vendas, se uma venda já foi concluída,
se ela está em processo de fabricação nas indústrias, se ela já está em transporte para o cliente, se ela está em instalação ou se ela já foi terminada. Então, eu sou responsável por manter as equipes informadas sobre os status das vendas. Eu também tenho que informar quando que um equipamento vai estar pronto na indústria para envio, quando que ele vai chegar num cliente, quando que vai ser as datas de instalações. Então, tudo isso eu precisava informar para diferentes equipes. Foi aí a ideia de começar a utilizar o Microsoft Power BI. Então, eu comecei com relatórios em vendas, em Sales Operations, que é o departamento que eu trabalho, para distribuir a informação para o departamento de vendas mesmo, de forma muito mais rápida, acessível e a informação sempre atualizada. Os relatórios tiveram um efeito muito positivo, e aí eu comecei a produzir relatórios com as informações de vendas para outros departamentos, com informações pertinentes necessárias. Então, por exemplo, o departamento financeiro, a gente disponibilizava o valor da venda, a condição de pagamento, e para o departamento de serviços, um outro relatório onde mostra quais os equipamentos que foram vendidos, para o departamento conseguir acompanhar um pós-venda e saber quando serão as datas de instalações. Depois disso, os relatórios continuaram a surgir um efeito positivo e eu comecei a produzir relatórios para outros departamentos com informações dos outros departamentos. Então, eu desenvolvi um relatório para o RH com despesas de viagens. Então, o pessoal queria controlar os custos dos funcionários da Marel que atuam em campo, vendedores, técnicos de campo, engenheiros que visitam a planta. Então, também fiz um relatório para marketing, que precisa de informações sobre as vendas, que produto que está vendido em determinada região. Então, isso contribui muito para marketing. E realizei também para supply chain, principalmente em Guaporé, que é onde a gente tem a outra unidade no Brasil. A unidade que eu trabalho fica em Piracicaba, São Paulo. E na de Guaporé eu realizei relatórios para produção, suprimentos, para checar, por exemplo, quais são os principais fornecedores e indicadores relacionados a compras. Passado um tempo, iniciou que o meu gerente, ele, numa reunião global na Europa, demonstrou os relatórios para outros gerentes de outras regiões do mundo. E isso foi quando aí eu comecei a realizar relatórios em Sales Operations para outras regiões do mundo. Então, hoje a gente tem relatórios rodando aí na América do Norte, Ásia e Oceania. E algum pessoal da Europa acompanha, algumas equipes da Europa acompanham já os nossos relatórios para colher as informações e tomar uma decisão de forma muito mais assertiva. Explicar agora para vocês como é que é o funcionamento dessa implantação de inteligência competitiva, como é que funciona isso dentro da empresa. Então, você vai ter aqui os inputs, pode ser de diversos bancos de dados diferentes, pode ser de ferramentas Microsoft, como uma simples planilha de Excel, TOTO, Salesforce. Aqui eu coloquei os que a gente usa, os que a gente utiliza na Marel, mas você pode ter aqui também Oracle ou outro tipo de banco de dados. Então, você vai pegar esse banco de dados e vai jogar para dentro do Power BI, ferramenta da Microsoft. E depois que você trata os relatórios dentro dessa ferramenta, você disponibiliza para os usuários. Então, de forma bem simples, eu tenho os dados nos meus bancos de dados, e aqui eu vou ter uma informação dentro do Power BI, e aqui é onde eu vou começar com a inteligência, para tomada de decisão do negócio. Então, só para exemplificar, é como se fosse o dado uma venda isolada, a informação um conjunto de vendas, pode ser em um período ou em uma determinada região, e a inteligência é quando você, através dessa informação, consegue algo que você não conseguiria enxergar sozinho sem esse relatório. Então, é aqui onde você vai conseguir ter uma vantagem competitiva em relação aos relatórios tradicionais, de você tirar direto de um banco de dados, por exemplo. Os programas, por exemplo, SAP, Salesforce, TOTS, eles oferecem relatórios prontos já. Você consegue tirar relatórios dele. Só que uma das grandes vantagens
desse método é que você consegue combinar os bancos de dados. Então, na Marel, por exemplo, a gente tem relatórios onde parte da informação vem do Salesforce, parte da informação vem do SAP, parte da informação vem de uma planilha de Excel. Então, essa é a grande vantagem, você conseguir combinar diferentes bancos de dados dentro da ferramenta. Falar um pouco sobre o fluxo de informação para deixar mais claro como funciona. Então, você tem lá um banco de dados bem com muitas informações em conjunto, e aí no Power Query, que é uma parte do Power BI, você vai lá e colhe parte da informação que você quer. Então, vamos supor, lá você tem no seu banco de dados vendas, compras, tem cadastros. Então, eu quero fazer um relatório de vendas. Então, você vai lá, pega a parte de vendas e depois no Power BI você consegue disponibilizar essa informação do jeito que você quiser. Você consegue moldar ela do jeito que você quiser. Então, essa primeira parte aqui do banco de dados tem que ter um conhecimento um pouco mais de TI. Geralmente, lá na Marel é o próprio TI quem providencia esse tipo de acesso. E aqui no Power Query, daí já é o desenvolvedor do BI, já sou eu que atuo com a informação para disponibilizar. E daí no final, é o usuário final que vai acessar o relatório online para tomar as decisões. Falar um pouco das vantagens que a gente encontrou utilizando a ferramenta na Marel, né? Então, primeiro aqui é a concentração de informação. Existem algumas vantagens que é muito difícil de mensurar, mas essa daqui é uma que fica muito clara na qualidade da informação, porque você tem informação de departamentos diferentes, de banco de dados diferentes. Então, é muito difícil no dia a dia você conseguir que duas equipes tirem os relatórios e fiquem mesclando os relatórios com frequência. Então, quando você já consegue preparar um relatório, o potencial da informação é muito maior. E você também vai ter uma informação muito mais confiável, porque é uma informação direta, online, sem a necessidade de tratar a informação para preparar um relatório. Então, quando o meu gerente ele solicita uma informação, ele pode acessar o relatório direto, não tem que pedir para mim, para eu copiar e colar a informação, realizar cálculos. Isso pode acabar, e esse acesso online, ele minimiza os erros. Então, a qualidade da informação, ela se torna muito, muito maior. Tem a velocidade da informação, visualização de diferentes maneiras. Então, você tem o seu relatório online, onde você tem os filtros. Então, você quer verificar as vendas no Brasil. Aí, daqui 5 minutos, você quer verificar as vendas na Argentina. Agora eu quero verificar todas as vendas na Latam. Eu quero verificar agora as vendas somente na Oceania. Então, você dá 2, 3 cliques nos relatórios para setar os filtros e você já vai ter o seu resultado na tela. Você também pode, por exemplo, realizar um filtro por equipe, por vendedor, para verificar o desempenho da equipe. Então, filtro de data. Então, os filtros, eles ajudam na velocidade da informação. Monitoramento da informação. Então, isso daqui contribui muito para a tomada de decisão. Você primeiro tem usuários de diferentes departamentos vendo a informação de diferentes maneiras. Então, o pessoal de vendas vai ver a informação de uma maneira, o pessoal do financeiro acaba tendo uma outra visualização. Então, existe uma maior chance de encontrar erros ou se tiver alguma informação faltante nos relatórios. A atualização automática, ela é muito importante porque ela ajuda você a não perder tempo em gerar os relatórios. Então, a sua alocação de tempo fica no negócio em si, na tomada de decisão, e não em ficar construindo relatórios com dados dispersos. Então, isso é o que contribui aí para a tomada de decisão. Uma outra vantagem muito grande é o compartilhamento de informações em nuvem. Então, o acesso dos relatórios no Power BI, ele é online. Então, a informação, ela fica muito mais organizada, sem necessidade daqueles e-mails com
a equipe inteira é copiada e meio vai, meio volta do departamento, e às vezes esquece de copiar uma pessoa e vai adicionando informação. Daqui a pouco você vê os e-mails, tem 10 reply, 20 reply. Então, isso você elimina. Você elimina essa parte de envio de e-mails. E você tem um ganho em tempo de resposta. Porque você não precisa ficar esperando, você não tem a necessidade de ficar esperando que alguém te mande um relatório, que alguém te mande um e-mail. Você consegue acessar a hora que você precisar. E o risco de alterar a informação é zero, porque é uma plataforma somente de visualização. Então, o usuário ele só pode ver a informação, ele não consegue alterar. Ele vai alterar no ERP ou na planilha de Excel, da onde o Power BI está buscando essa fonte de dados. Agora, falar um pouco sobre o Gartner, vou convidar o Pedro para comentar um pouco sobre essa empresa que realiza pesquisas sobre tecnologia. Sim. Na verdade, o Gartner hoje é o maior instituto de pesquisa sobre tecnologia do mundo, né? Ele desenvolve diversas pesquisas e consultorias para empresas de todo o mundo, e ele tem uma ferramenta, uma metodologia chamada Quadrante Mágico. O Quadrante Mágico do Gartner é uma ferramenta, por assim dizer, né, que ajuda a avaliar outras ferramentas, né, ou software, soluções de tecnologia, e avaliar os fornecedores, né? Então, uma ferramenta que ajuda no processo decisório para a realização de novos investimentos em tecnologia. Então, por exemplo, quando uma empresa como a Amarelo, a empresa que o Everaldo trabalha, vai fazer o investimento em tecnologia, muitas vezes ela precisa de algum subsídio, né? Para tomar essa decisão de qual ferramenta vai ser escolhida, aonde os investimentos vão ser realizados. E o Gartner é uma opção de visualizar os fornecedores de tecnologia. Então, no quadrante mágico do Gartner, a gente tem ali 4 eixos ali, né? Na verdade, 2 eixos e quatro posições ali, onde no canto inferior a gente tem players de nicho, no canto inferior direito a gente tem visionários, na parte superior esquerda a gente tem desafiantes e na parte direita superior a gente tem líderes. Então ali vocês podem ver ali o eixo X e o eixo Y. No eixo Y a gente tem habilidade de execução. Então, quanto mais para cima do quadrante, maior a capacidade do fornecedor em executar. E no eixo Y, numa tradução literal, seria completude de visão, mas basicamente é visão sobre o produto. Então, os players de nicho, eles têm pouca visão de produto e pouca habilidade de executar essa visão. Já os visionários, eles têm muita visão de produto, mas ainda pouca capacidade de execução. Já os desafiantes, eles têm talvez pouca visão, mas grande habilidade de execução. E os líderes, que ali a gente tem no relatório de 2020, no quadrante de 2020, a gente tem 4 players ali, com a Microsoft, Tableau, Click e TruthSpot. A gente tem ali as empresas que são mais visionárias, né? Elas têm mais visão de produto e possuem também grande capacidade de executar essa visão. Então, a Microsoft, inclusive, na categoria BI, essa é a categoria de Business Intelligence, né? Eles fazem relatórios para diversas categorias de produto, para ERP, para CRM, qualquer tipo de categoria que seja relevante no dia a dia empresarial, eles fazem esses quadrantes para ajudar no processo decisório. Então, ali a Microsoft, com o Power BI, ela é líder, é a empresa ali que está mais à direita, que tem a melhor, segundo o Gartner, né, a melhor visão de produto, a visão mais avançada de produto, e a empresa também que está mais acima no eixo de habilidade de executar essa visão. Então, para uma empresa como a Amarelo, é importante
identificar ali as empresas que são líderes e tomar a decisão ali do custo-benefício, né? Como a Microsoft também possui um licenciamento bastante acessível aí na categoria de BI, com o Power BI, então é uma decisão aí bem interessante aí que a Marel tomou. É uma boa ferramenta a da Microsoft. Um dos destaques, assim, como o Pedro falou, a habilidade de execução é a facilidade de integração com diferentes bancos de dados. Então, seja a gente tem Salesforce, a gente tem SAP, que são dados em SQL, ou simples uma planilha Microsoft Excel, o Power BI ele consegue integrar de uma maneira muito simples e fácil. Aliás, só complementando, Everaldo, eu acho que pelo menos do que eu tenho conhecimento e acho que considerado pelo mercado, acho que é a ferramenta mais simples de utilização, né? A gente aí tem desde ferramentas que são até bem mais complexas, existem ferramentas aí que o usuário precisa entender de linguagem de banco de dados, daí fazer queries em bancos de dados específicos. Isso também é possível com o Power BI, mas não é necessário. Então, existe toda essa facilidade de coletar os dados, existem muitas integrações já prontas, né? Então a Microsoft está direcionando o produto para que ele seja como que ele num futuro bem próximo ele seja como o Excel é hoje em dia no ambiente empresarial, né? O Excel é praticamente uma ferramenta básica para a maioria das posições no ambiente empresarial, né? Então, no mínimo, um Excel básico, no mínimo, uma manipulação de planilha, tu tem que saber fazer, né? E quem tem um Excel avançado também já tem algum diferencial. Hoje em dia, está direcionando para outras soluções, isso já não é um diferencial, e o Business Intelligence provavelmente vai ser então, provavelmente com o Power BI vai ser também uma ferramenta essencial para qualquer área, né? Área de negócios, área de vendas, logística. Então, é um caminho bem interessante que a Microsoft está liderando, né, em relação a tornar o produto cada vez mais fácil e isso agregar valor para as empresas. Sim, eu diria que na Marel, por exemplo, a ferramenta já é standard, já é algo padrão, assim, que o pessoal já não consegue trabalhar sem. O custo-benefício da ferramenta tem um preço muito competitivo em relação aos concorrentes. Já a gente vai falar dos planos que a Microsoft disponibiliza, mas adiantando que para desenvolver você tem custo zero. Então, se você quiser começar a usar Power BI hoje, você só baixar o programa, o pagamento dos planos, né, o custo, ele é por compartilhar os seus relatórios. Então, daqui a pouco a gente já vai estar falando sobre isso. Uma última coisa muito boa dessa ferramenta é que a ferramenta ela se desenvolve muito. Existe uma comunidade de usuários que contribuem para essas mudanças, onde é uma comunidade onde os usuários apresentam problemas. De acordo com a relevância e quantidade de pessoas com o mesmo problema, a Microsoft desenvolve atualizações para solucionar. E eu posso dizer por experiência própria que isso realmente funciona. A gente teve um caso na empresa que a gente tinha um problema, colocamos lá o chamado no fórum da comunidade Microsoft e assim, é muito normal encontrar outras pessoas com problemas semelhantes no fórum. Então, a gente encontrou lá pessoas que também tinham o mesmo problema e foi resolvido com novas atualizações. Mensalmente, o Power BI lança um pacote de atualização e todo o conteúdo que explica as alterações e novidades também fica disponibilizado no site da Microsoft. Esses são os planos que a gente tem com o Power BI. Essa tela aqui é uma cópia do que você vai encontrar no site da Microsoft /pricing, está em dólar. A gente tem 2 planos, Power BI Pro e Power BI Premium. Dentro da Marel, a gente acabou migrando de um plano para outro, então eu pude notar as diferenças entre um plano e outro. Basicamente, no Power BI Pro, você paga por usuário que necessita visualizar os relatórios. Então, por usuário. É bem simples, você paga
$10 por mês por usuário. E no Premium você vai pagar um valor, pode parecer bem exorbitante a diferença, mas quando você chega aí num nível de usuários como a Amarel, que tem 1.000 usuários ao redor do mundo, então acabou para a empresa compensando migrar para o plano Premium. Você paga um pacote, e aí nesse caso não tem necessidade que todos os usuários tenham licença Pro. Você pode compartilhar com qualquer pessoa que tenha o domínio da empresa no e-mail, o domínio da Amarel. Uma outra diferença relevante na Amarel é que no Power BI Pro as informações são atualizadas até 8 vezes por dia. Você pode programar lá quando que o BI vai colher as informações, 8 vezes por dia. E enquanto no Power BI Premium você tem uma opção de 30 em 30 minutos. Então, até 48 vezes por dia. Empresas que precisam de informação sempre atualizada, então o Power BI Premium oferece essa. Aliás, Everaldo, até para ajudar o pessoal para saber qual plano melhor se adequa, se tu tem geralmente poucos usuários e teus dados não são Big Data, não são dados extremamente volumosos e complexos, geralmente o Pro atende perfeitamente, né? Uma empresa com 20, 30, 50, 100 usuários, o Pro vai atender perfeitamente, né? Então, caso tu tenha, por exemplo, a Amarelo tem 1.000 usuários utilizando, né? Então, se fizer uma conta aí 1.000 vezes 9,99, já estamos em $10.000. Então, compensa ir só na questão dos usuários para Amarelo ir pro valor, pro plano premium, né? E, aliás, e a outra diferença é a capacidade de processamento de dados, né? Que é ampliada nessa versão premium, né? Então, se tu trabalha com Big Data, talvez seja interessante pensar nessa outra modalidade, né? E valor mensal ali, que é o custo da ferramenta. Então, ele até em relação a outros competidores, o valor é bem interessante da Microsoft, R$ 9,99 por usuário, né? Tem outras ferramentas aí também, líderes de mercado, que tem um valor bem superior por usuário. Então, é bem, bem acessível esse valor da Microsoft. Nós usamos o Pro por um bom período. Eu acho que eu fiquei um bom período usando o Pro. Eu não me recordo exatamente por quanto tempo. Tenho amigos em outras empresas que utilizam também o Power BI Pro. Já realizei consultorias em empresas que utilizam somente o Power BI Pro e é muito suficiente. Assim, ele a semelhança com a ferramenta diferentes planos é muito igual. Fala um pouco sobre as dificuldades que você vai encontrar, que você pode encontrar, pelo menos as que eu encontrei na Amarel com a implantação do Power BI. Só para contextualizar, na Amarel a gente tem um departamento de Business Intelligence na Islândia. Existem algumas pessoas ao redor do mundo que também desenvolvem relatórios no Power BI, existem algumas pessoas na América do Norte, algumas pessoas, acredito que na China tenha uma ou duas pessoas que desenvolvem também. Mas na Latam, eu que comecei com a implantação da ferramenta e a utilização. Então, no começo houve algumas dificuldades, e a primeira dela foi quando eu comecei a estudar sobre a ferramenta, foi o know-how. É uma ferramenta muito nova, então houve uma dificuldade de encontrar cursos, como se preparar para o negócio. Se você comparar com o Excel, por exemplo, é muito mais difícil de você encontrar um curso de Power BI. Há 3 anos atrás, então, mais ainda. Eu encontrei de forma online, mais acessível. Presencial, por exemplo, era somente na capital, São Paulo, e tinha datas específicas, tinha que fechar a turma para ver se acontecia o curso. Então, o conhecimento em Power BI no começo, hoje você encontra muito mais cursos, mas isso foi uma dificuldade para mim. E um conhecimento um pouco em tecnologia da informação, porque você tem que entender como trazer os dados para dentro do Power BI. Embora ele tenha os conectores muito fácil, mas você precisa ter uma noção de SQL, o Excel você precisa conhecer um pouco, porque as lógicas são um tanto semelhantes. Então, essa foi a primeira dificuldade que eu tive na implantação. Hoje eu sou responsável pelo Power BI dos relatórios que rodam em toda a região Latam, desde o México até o Chile, no final da América do Sul.
Recursos e informações. Então, isso é referente à estrutura da empresa. Normalmente não, né? A base de dados é o coração da empresa e a empresa preza muito por proteger essas informações. Então, muitas vezes você não vai ter acesso a todas as bases de dados já de início. Uma dica que eu dou é faz com o que você tiver acesso. Se você tiver acesso a um programa, se você tiver acesso a uma tabela, se você tiver acesso só à sua planilha Excel, uma dica se você está tentando se desenvolver dentro da ferramenta, faz com o que tiver. Se você é dono do negócio e detém a base de dados, eu diria para você ir liberando aos poucos para sentir o quão a ferramenta tem um potencial. E se você está desenvolvendo, mostre o potencial para os seus gerentes e a possibilidade que tem que fazer com os dados. Foi isso que aconteceu comigo. Primeiro eu fiz com a base de dados, aí o pessoal falou, isso é interessante, não dá para fazer sobre finanças, mas aí eu preciso ter acesso a essa base de dados. Então TI, providencia essa base de dados. Então o acesso ele foi gradualmente. Você vai ter um desafio com as informações corretas, porque muitas vezes os funcionários eles não preenchem a informação do jeito que você precisa para os indicadores. Então você precisa ter um trabalho de realizar padronizações para os dados, então definir, por exemplo, criar uma lista de status, definir um padrão de datas, por exemplo, é algo que aconteceu comigo na Ásia e Oceania. Eu desenvolvi um projeto de BI para eles que envolvia países da Ásia e Oceania junto, em conjunto. A Marel trata isso como uma região em conjunto. Então, tem países lá que eles utilizam a data, por exemplo, dia, mês, ano, e outros países que utilizam mês, dia e ano. Então, a gente teve uma divergência de informação nesse caso, então a gente, é uma coisa simples assim, mas eu gosto de falar porque se não tivesse padronizado essas datas, não teria condição de fazer um filtro por período, por exemplo. Então, tem que ter um cuidado aí e pode ser uma dificuldade ter todas as informações do jeito que você precisa para os relatórios. E como eu disse, por um bom tempo a gente usou o Power BI Pro, então a quantidade de licenças foi uma dificuldade para a gente. Então toda vez que eu precisava compartilhar o relatório com alguém, eu tinha que solicitar uma licença para o usuário lá na Islândia, então e solicitando licenças, então acabava demorando um período, tinha que explicar por que o usuário ia ter que ter uma licença, então isso nunca deixamos de receber uma licença, mas existe um processo burocrático, então pode ser uma dificuldade também. E tem empresas também que às vezes podem limitar o custo com as licenças, então eu acredito que isso também pode ser uma dificuldade. Com o Power BI Premium, daí qualquer usuário da empresa pode vir a ter acesso aos relatórios, então essa dificuldade foi solucionada. Resistência da equipe. Houve alguns usuários que tiveram resistências, eu acredito que isso é algo super normal. Eles estão na zona de conforto dele e vão questionar que sempre foi assim, sempre fizemos, sei lá, a informação sempre foi enviada por e-mail, por que agora eu vou ter que acessar um relatório? E assim, para vencer essa resistência, para vencer esse desafio, você tem que mostrar para o usuário que inovar é bom, inovar é uma coisa boa, então você tem que demonstrar para ele os benefícios que essa ferramenta vai trazer, mostrar a facilidade de utilizar os relatórios, então você tem que fazer um relatório muito simples, que seja fácil de entender, fácil de utilizar. Isso foi algo que eu consegui me destacar, porque eu prezo muito por isso, por tentar fazer o relatório da forma mais simples, que a pessoa não precise ler um manual para utilizar o relatório. E algo que você pode mostrar para o usuário aqui é a independência que ele tem de acessar a informação quando ele quiser, sem a necessidade dele ficar solicitando por telefone ou por e-mail, aguardando um relatório. Então, ele vai ter aqui uma eficiência muito maior de focar somente no negócio em si, do que ter que ficar focado nos dados para ficar estruturando informações que já estão prontas. Por último, uma dificuldade que é mais um desafio, na verdade, que é o trabalho em equipe.
você vai precisar entender os funcionamentos do processo para desenvolver os relatórios. Então, você precisa saber onde a informação surge, onde ela sofre alterações, até onde ela chega, como que ela é transmitida. Você vai ter que realizar testes com a equipe, então aí passa para a validação de dados, e é importante demonstrar para a equipe que cada preenchimento de dado, seja no RP ou em planilhas, ele tem um impacto nos relatórios e na tomada de decisão posteriormente. Então, se tiver algum dado faltando ou uma data incorreta, vai prejudicar os indicadores. E quando você começa a trabalhar com isso, você percebe que cada funcionário ele trabalha de uma maneira diferente, e muitas vezes com as mesmas atividades. Então, um grande desafio que existe aí é em definir os novos processos e de forma padronizada, para que todo mundo preencha a informação de uma mesma maneira e que você possa conseguir colher os dados de uma forma mais estruturada. Como que funciona se você quiser começar a implantar o Power BI na sua empresa hoje? Então, primeiramente, o que você tem que fazer é conversar com os interessados, com os stakeholders, entender qual é a necessidade da informação, o que falta, como poder ser melhorada, ou se você for solicitado para fazer isso, o que a pessoa espera a ver nos relatórios. Depois disso, a gente passa para uma parte da análise de dados, então, verificação da estrutura de acesso, então, como que eu vou acessar esses dados, como que eles estão dispostos para eu utilizar, se eles estão bem estruturados, como eu disse, a data, que eu tive o problema na Oceania, então, isso daí foi uma coisa que precisou estruturar, precisava padronizar, para que todo mundo preenche da mesma maneira. Depois disso, realiza-se uma pesquisa interna com a equipe para conversar das maiores dificuldades, o que mais carece de informação, qual é a melhor maneira de enxergar essa informação. E aqui também é muito válido uma pesquisa de mercado do ramo de negócio, onde você pode... essa parte, a minha formação de ADM contribui muito, porque na administração você estuda muito sobre indicadores de negócio, mas aqui é muito legal que você faça uma pesquisa para você ver quais são os indicadores mais usados em finanças, em vendas, em supply chain. Depende da área que você for atuar, você pode trazer melhorias para a empresa, incrementar os relatórios que eles utilizam. E aqui é a hora de inovar, é a hora de você aplicar toda a inovação que a ferramenta do Power BI oferece. Depois disso vem a entrega dos relatórios e a revisão da solução junto com os usuários finais. Então, você vai lá e faz um último teste, mostra os relatórios, e aí você parte para a parte para a terceira etapa aqui, que é a de treinamentos, né? Primeiro, verificação da informação, dos dados, depois a parte de desenvolvimento, e aí você parte para a parte final, que é de treinamento, de treinar os usuários e estruturar quem vai ter acesso. Muitas vezes o gerente tem mais acesso que o analista, e depende da área, então você pode limitar para que, por exemplo, num relatório de vendas, cada vendedor veja somente as suas vendas ou somente do seu departamento. Toda essa estruturação de acessos é possível dentro da ferramenta. Você vai treinar usuários para mostrar para eles como acessar os relatórios, como colher os insights dos relatórios, como aplicar os filtros. E, por último, a gente espera o feedback dos usuários, né, finais. Então, junto com o usuário, você vai verificando o que dá para ser incrementado, o que pode ser retirado dos relatórios que não está sendo útil, e para sempre aproveitar o máximo que os relatórios podem oferecer. Então, de repente, a empresa agora tem uma nova divisão de região, ou de setor, de departamento, surge uma nova divisão de produtos, então você precisa de um filtro específico. Então, esse feedback, essa interação com os usuários é muito importante para desenvolver novos gráficos, novos filtros, de acordo com a necessidade que a empresa for gerando. E isso realmente acontece muito. Eu faço manutenções nos relatórios constantemente. Sempre o pessoal vem, mas agora eu queria verificar produto desse departamento com um novo filtro, e aí a gente acaba desenvolvendo e incrementando os relatórios. Agora eu vou mostrar aqui uma
de forma prática, como que funciona um relatório no Power BI, para quem nunca viu, não conhece. Esse aqui é como o relatório fica disponível na internet. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a gente tem uma empresa fictícia, Star Technology. Como eu disse, os dados eles são muito protegidos na empresa, então por isso que eu não posso estar mostrando aqui um relatório da Amarel. Então, eu estou mostrando aqui um relatório que a gente tem informação fictícia, mas os funcionamentos são muito semelhantes. Então, por exemplo, essa aqui é uma empresa fictícia que vende tecnologia. Aqui estão as vendas, então o cliente, a data, o número da nota fiscal, né, o valor. Então, aqui você já pode verificar que o Power BI ele dá uns insights, por exemplo, eu programei isso aqui para quando o valor for... É como uma formatação condicional, é muito semelhante. Quando o valor superar 100 mil, ele trazer uma estrela aqui também, e aqui quando separar, passar 1 milhão do cliente no período, ele trazer uma estrela. E aqui eu tenho por vendedores, determinado período. E aqui tem indicador da quantidade de vendas que eu tenho no período, de dia 1 de janeiro até 30 de junho, quantas vendas eu tive e quantos clientes eu tenho. E, de forma estática, o Power BI é muito semelhante aos outros relatórios, mas o potencial da ferramenta começa quando você começa a aplicar os filtros. Então, eu quero ver minhas vendas apenas na Alemanha. Então, eu posso selecionar o filtro, ele vai mostrar somente o que eu tenho na Alemanha, vai alterar todos os gráficos e mostrar para mim quem é o vendedor da Alemanha, qual é o cliente que eu tenho na Alemanha. Se eu quiser ver no Japão, é muito rápido. Ó. Coreia do Sul, Estados Unidos. Então, os dados eles vão alterando. Isso funciona também com filtros, por exemplo, eu quero ver somente um cliente, quero ver apenas informação da Dell. Ele vai mostrar para você informações apenas da Dell. Se você quiser verificar, por exemplo, eu quero verificar apenas informação do Charles e da Linda. E aqui ele traz em conjunto, né? Conjunto de vendas. Então, você também tem isso tudo pode ser desenvolvido e customizado dentro da ferramenta, mas aqui eu deixei também para fazer um comparativo. Então, aqui, ó, você consegue comparar o Charles com a Linda, se quiser pôr mais pessoas, o Philip. Então, também vai ter uma linha do Philip aqui. Existem diversas maneiras de filtro. Esse daqui, por exemplo, ele vai buscar um número de invoice. Ele vai buscar para você saber, busca por valor também, você pode buscar por texto. E aqui períodos, né? Se você quiser diminuir, por exemplo, eu quero ver apenas até março, 20 de março. Então, ele vai mostrar para você aqui o relatório e vai mudar todos os dados aqui, ó, por 133 vendas até essa data. Esse é o grande potencial da ferramenta. Existem diversas maneiras de realizar gráficos. Então, por exemplo, esse daqui é um Analytics muito legal, que ele mostra como se fosse uma matriz no Excel, só que você pode escolher nas opções. Então, por exemplo, aqui eu tenho meu total de vendas e eu gostaria de ver por mês. Então, ele separa aqui por mês. No mês de junho, qual foram os países que eu vendi mais? Ele vai mostrar para você. Eu vendi mais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem foram os meus funcionários que atuaram nos Estados Unidos? E aí, se você quiser verificar, por exemplo, aqui, o Charles, ele trabalha para qual cliente? Então, ele vai mostrando aqui para você, conforme você precisar. Esse aqui é um Galg muito utilizado, então, por exemplo, se eu diminuir a data aqui, ele vai alterar, é muito utilizado para ver metas, por exemplo. Então, é um relatório bem bacana que o Power BI disponibiliza. Isso daqui é como o relatório fica na internet, então é online. E essa daqui é onde toda a produção é realizada. Então, você tem aqui a parte de trazer os dados para dentro da ferramenta, tem uma infinidade de conectores aqui, então você pode encontrar com Azure, serviços online como o Salesforce, Dynamics, você trazer uma lista de SharePoint, você consegue trazer esses dados para dentro do Power BI. Aqui essa parte é de gráficos, então ele tem uma infinidade de gráficos para você alterar da maneira que você... E aí você vai trabalhando no visual deles conforme for a sua necessidade e
E esses gráficos ainda tem o Microsoft Store, onde você consegue baixar novos tipos de gráficos e para construir os seus dashboards dentro da ferramenta. Você consegue montar as medidas para apresentar os dados. Então, por exemplo, para realizar essa medida aqui de 16 clientes, eu falei para o Power BI, por exemplo, contar quantos clientes eu tenho na tabela. Então, ele vai lá e conta para mim, ó, nessa tabela aqui de clientes, você tem 16. Então, existe uma infinidade de fórmulas que você pode desenvolver e, e criar para desenvolver seus dashboards. E aqui, esse é um exemplo muito pequeno, né, mas é como as planilhas são linkadas, ao relacionamento de dados. Então, você tem lá uma tabela de vendas, uma tabela de clientes, uma tabela de vendedores. Então, você linka as informações para que quando você faça um filtro na tabela de clientes, ele já saiba qual é o vendedor daquele cliente. E é assim que funciona dentro da ferramenta. Só que o usuário final, ele não vai conseguir alterar nada, ele só vai conseguir consultar dentro desse quadrado aqui, que é o que fica aqui na internet para ele. Tá? Quer complementar mais alguma coisa, Pedro? Eu acredito que é isso. Pausa aí, a gente tem duas perguntas aqui no Pedro? chat. Alô, alô, tá me ouvindo? Alô? Quer complementar alguma coisa sobre a demonstração? Sim, tem duas perguntas aqui no chat. Uma é Fazer do agora? uma é do Emiliano, ele perguntou em relação a esse componente gráfico que tu mostrou dos vendedores, ele queria saber qual que é o nome. E a Rita perguntou sobre integração com base de dados do Gira. Eu nunca trabalhei, mas eu já vi um webinar onde o pessoal consegue trazer esses dados para dentro do Power BI, desse Gira. Mas eu não trabalhei, eu não tenho experiência com esse banco de dados. Ele perguntou referente a qual esse gráfico? Aquele eu acho que tu pode complementar Esse ali, Emiliano, mas eu acho que é esse aí. esse aqui é um gráfico novo, ele surgiu acho que em dezembro. Árvore hierárquica. Acho que em inglês o nome é muito semelhante. Tree Hierarchy or something like that. Alguma coisa do tipo. Mas ele já vem por padrão na ferramenta. Bom, falar um pouco quando você começa a implantar então a ferramenta, o que você tem que trazer como estratégia aí para que funcione. Então, primeiro é política de utilizar os relatórios e mantê-los ativos. Então, por isso que é importante as manutenções e utilizar os relatórios realmente, não exportar para Excel para ficar tratando a informação e não ficar solicitando a informação por e-mail, por telefone, ao invés de verificar no relatório. Então, isso é uma dica a gente conversa muito com os usuários lá, então o pessoal liga para perguntar uma informação e fala, você pode consultar essa informação no relatório, tem todas as informações aqui, se tiver dificuldade, conversa com a gente, para aproveitar o potencial que a ferramenta oferece. Estruturar e manter os dados ativos, então o fornecimento da informação não pode parar. Então, uma vez que você define as estruturas, os status, o que precisa para alimentar os indicadores, o pessoal tem que continuar preenchendo a informação para que os indicadores não falhem e tenham uma informação correta e confiável. E é aqui o terceiro item. Então, os relatórios, eles têm que ter uma informação confiável para que você não tenha necessidade de ver um dado no relatório e ligar lá para outra equipe, para outro departamento para confirmar a informação. Tem que abrir o relatório, olhar a informação, é isso, então eu vou tomar a minha ação de acordo com isso. Tem que ter uma interface amigável, porque para facilitar e até incentivar o uso dos relatórios para os funcionários da empresa. Então, por último, o que eu gosto de destacar bastante é o relatório você tem que realizar os insights de acordo com o relatório. O relatório ele vai mostrar as informações que contribuem para a tomada de decisão. No nosso caso, por exemplo,
ele tem um insight que ele apresenta para a gente, ele mostra lá um indicador, quando os equipamentos da venda já estão próximos de chegar no cliente e ainda não tem instalação programada. Então, nesse caso, a gente tem um insight para a equipe de projetos para programar a instalação dos equipamentos, para que o equipamento não chegue no cliente e fique parado. Então, é importante tomar as ações que o relatório oferece. Aqui um pouco das referências, como se desenvolver melhor na ferramenta. Então, primeiramente, queria falar do site da Microsoft, os fóruns de discussões, ele tem lá sempre uns vídeos e que mostram as novidades e alterações que tem na ferramenta, então você consegue encontrar muito conteúdo. É um profissional excelente, se atualiza muito na ferramenta e em como ensinar. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele em 2017, fiz outro agora esse ano, e pude notar como melhorou o modo de ensino. A ferramenta do Power BI se atualiza muito, então como utilizar a ferramenta, ela sempre vai mudando. Possui muitos conteúdos gratuitos, tem live no YouTube sempre com um assunto diferente, então às vezes ele vai trazer um assunto sobre medidas, outro sobre gráficos, relacionamento de tabela. Então aí é alguém que com certeza me ajudou muito com o desenvolvimento da ferramenta. O Cube é uma dupla que produz conteúdo principalmente no YouTube. Acredito que o Pedro pode falar melhor sobre eles, acompanha um pouco mais essa equipe. É bem legal o conteúdo deles. Na verdade, eles fazem vídeos curtos, eles mostram principalmente as novidades, até porque é bem difícil acompanhar todas as novidades de updates da solução. Às vezes, tu está administrando ali a ferramenta e já aparece um botãozinho com um novo elemento gráfico. Inclusive, aquela visualização ali que o Everaldo mostrou, na versão que eu tenho aqui, eu não estava nem atualizado, eu nem tinha essa opção de gráfico. Se eu for atualizar aqui agora, já vai aparecer. Então, estão sempre atualizando essas novidades e trazendo, só que o conteúdo é em inglês, né? A gente tem muito conteúdo bom em inglês, principalmente, e algumas referências ali que o Everaldo colocou em português também, mas já está surgindo vários cursos, tem muito material no YouTube também, podcast, então tem conteúdo sobre BI em geral ou sobre o Power BI tem crescido bastante assim, ultimamente. Falar agora do segundo ponto, que para mim é essencial para os relatórios, que é o design amigável. Então, é uma dica que eu tenho para vocês, são os conteúdos da Cole nos Balmer. Ela tem tanto alguns livros sobre como apresentar os dados, você consegue encontrar também vídeos, palestras com esses conteúdos. Eu li um pouco do livro, mas confesso que gostei muito mais da comunidade. Ela tem uma comunidade online onde lança-se desafios mensais. Então, ela lança lá uma tabela com dados e pessoas ao redor do mundo inteiro enviam soluções em gráficos. Então, depois de cada desafio, é possível observar todas as soluções e aí você tem soluções de pessoas de áreas diferentes, pensamentos diferentes, então isso contribui muito para a criatividade. Um exemplo que eu tenho da Amarel em relação a essa parte gráfica, a equipe da Amarel, no mundo inteiro, e a Amarel exibe isso como referência também no marketing e são as cores da empresa. Então, a parte de aves, ela é relacionada com um azul mais claro, a parte de carne com um vermelho e a parte de pescados com um azul mais escuro. Então, a equipe já estava acostumada com esse tipo de cor. A empresa já é acostumada com esse tipo de cor. Então, quando você coloca essas cores para dentro dos gráficos, isso ajuda muito para que o usuário entenda os gráficos, entenda a informação sem a necessidade de ver uma legenda. Ele já olha e ele já consegue associar, porque ele já está acostumado com essas cores. E isso é algo que contribui muito. Então,
Se você quiser desenvolver com design, essa comunidade Storm with Data pode ajudar muito, pode ajudar muito.